boa tarde para você. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, assinou na tarde dessa quinta-feira o termo de posse para conduzir o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado. O termo de posse foi assinado na presidência do Senado durante reunião com os senadores e com o presidente Renan Calheiros. Agora, o ministro Ricardo Lewandowski é o novo presidente dos trabalhos do Senado quando o assunto for o processo de impeachment. Ele vai atuar como uma espécie de órgão recursal da comissão especial, sempre que as decisões dos senadores forem questionadas. O ministro também vai presidir as sessões do Senado em duas fases do processo. Uma primeira fase, que é a fase da pronúncia, onde serão feitas as provas, as diligências necessárias, onde o protagonismo maior será exatamente da comissão especial. Depois haverá uma segunda fase, eventualmente, superada a segunda, que será a fase do julgamento propriamente dita, em que eu terei, como presidente do Supremo Tribunal Federal, uma presença maior no Senado. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que estava aliviado ao passar a condução do processo de impeachment ao ministro Ricardo Lewandowski. Para o senador, a contribuição do presidente da Suprema Corte Brasileira vai garantir segurança jurídica e o respeito à Constituição em todas as etapas do julgamento. A presença dele é mandamento constitucional. Eu fiz questão de antecipá-la para dar agilidade, para garantir a isenção. Essa casa é uma casa política, muitas vezes conflita interesses. Mas o fundamental é que a gente possa manter aqui esse clima de paz, de unidade. Além do termo de posse, o novo presidente assinou 2 atos já no exercício do cargo. Primeiro, uma notificação do afastamento da presidente Dilma Rousseff e um mandado de citação que marca oficialmente a abertura do prazo de 20 dias para a defesa da presidente afastada. Um dia depois do afastamento da presidência, Dilma Rousseff fez caminhada pela manhã e agora à tarde viaja para o sul do país. Já o presidente interino, Michel Temer, se reúne com a equipe ministerial. Ontem, depois de ter sido notificada da decisão do Senado, a presidente afastada, Dilma Rousseff, fez um pronunciamento. Ela reafirmou que não cometeu crime de responsabilidade e que agora à tarde ela viaja para Porto Alegre, onde passa o fim de semana com a família. Antes, vai conceder uma entrevista para veículos de imprensa internacionais no Palácio da Alvorada. E o presidente interino Michel Temer fez pela manhã a primeira reunião ministerial no Palácio do Planalto com a equipe empossada ontem. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui no estúdio e vai explicar melhor para a gente como se dá esse processo a partir de agora. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. E aí, o que acontece agora? Agora o Senado Federal, na verdade, entra na segunda fase desse processo de impeachment, que é chamada a fase da pronúncia. A partir do momento em que foi recebida e transformada essa denúncia nesse processo que se instaura no Senado Federal, a presidente Dilma Rousseff passa já a condição de acusada, afastada pelo prazo máximo de 180 dias das suas funções, e nesse momento são analisadas as provas, é o momento de se produzir provas, se inquirir testemunhas, ouvir testemunhas que podem ajudar os juízes aqui nesse processo político, que serão os senadores da República e não o presidente do Supremo Tribunal Federal. Haverá essa formação da convicção para se decidir ao final se ela deve ser condenada ou absolvida nessa acusação de crime de responsabilidade. Haverá também, no finalzinho dessa fase de pronúncia, debates para justamente entre acusação e defesa para se garantir a efetividade do devido processo legal, o direito do contraditório e da ampla defesa. Finalizada essa segunda fase, que é a chamada de pronúncia, que deve ser feita pela maioria simples dos senadores, passa-se aí então, se uma vez que houver efetivamente a pronúncia pela maioria simples dos senadores, passa-se a terceira fase do julgamento, que é aí a fase do julgamento final, em que o presidente do Supremo Tribunal Federal preside o Senado, preside esse julgamento, e nessa terceira fase o quórum é de 2/3 para que a presidente afastada seja definitivamente afastada das suas funções, com todas as consequências em razão da condenação por crime de impeachment, por crime de responsabilidade, vamos dizer assim, dentro desse processo de impeachment. Então, agora, fase da pronúncia, colheita de provas, debates, produção, testemunhas serão ouvidas, diligências que serão necessárias vão ser realizadas. Finalizada essa fase, aprovado pelo Senado,
passa a fase de julgamento. Não ultrapassada essa segunda fase, o processo é arquivado e a presidente afastada retoma suas atividades. Tá ótimo, Karina. Obrigada por enquanto, mas você permanece aqui. Daqui a pouco a gente vai falar do plenário ontem do Supremo Tribunal Federal. Só um minutinho, por favor. Okay.